Bom, pessoal, hoje eu trouxe para vocês algumas questões sobre urgência e emergência. Tá? Eu separei algumas questões aqui e ela aborda tanto assuntos pré-hospitalar quanto intra-hospitalar. Tá bom? Vamos lá, primeira questão. É um sinal clínico que pode ser indicativo de angina ou de infarto agudo do miocárdio. Geralmente é descrito como uma sensação de pressão ou dor no peito, que pode ser descrita como aperto, esmagamento, queimação ou peso. Os pacientes frequentemente colocam um punho no peito para indicar a localização e a gravidade da dor. Qual sinal clínico esse texto se refere? Então ele pede um sinal clássico que acontece com pacientes, principalmente que têm infarto agudo do miocárdio. Aquele paciente que ele chega normalmente no atendimento hospitalar com a mão fechada, né, referindo dor na parte do peito. Então ele chega com a mão fechada, ele chega é um sinal clássico aí para infarto agudo do miocárdio, tá? E esse sinal é chamado de sinal de Levine, tá? E letra C, sinal de Levine. É um sinal clássico de pacientes tanto com infarto agudo do miocárdio como por angina, tá? Então letra C é o nosso gabarito. Lembrando que sinal de Godet. Sinal de Godet é aquele sinal que tem referente a edema. Aquele cacifo que é formado, né? Você faz uma pressão e um cacifo é referente a edema. Sinal de Murphy é sinal da vesícula biliar. É um sinal indicativo de problemas na vesícula. Sinal de Giordano. Sinal de Giordano é indicativo de rins, dor renal, tá? Sinal de Giordano. E sinal de Joubert na aula de ar na cavidade abdominal. Então, o sinal correto é o sinal de Levine, letra C, é o nosso gabarito. Próxima questão. Um paciente apresentou um episódio de crise convulsiva enquanto aguardava atendimento na unidade de saúde. Então, ele apresentou crise convulsiva enquanto ele aguardava o atendimento. Na avaliação primária deste paciente deve ser realizada a seguinte ação. Então, ele quer alguma coisa que eu vou fazer na avaliação primária desse paciente com crise convulsiva. Avaliar a responsividade, mensurar a glicemia capilar, monitorar a oximetria de pulso, monitorar os sinais vitais, proteger o paciente para evitar traumas adicionais. Vê aqui que ele fala sobre a avaliação, tá? É a avaliação primária. Por quê? Porque eu tenho certeza que muitos marcaram essa daqui, ó. Proteger o paciente para evitar traumas adicionais, que não é o gabarito correto. O gabarito correto, quando eu levo o atendimento para uma avaliação primária, né? O que eu tenho que avaliar primeiro numa crise convulsiva é avaliar a responsividade do paciente. Então, letra A é o nosso gabarito. Professor, eu devo proteger esse paciente contra traumas? Devo fazer, mas não faz parte da avaliação. Não estou avaliando nada. Eu estou apenas evitando que ele tenha um dano adicional. Professor, eu posso mensurar uma glicemia capilar? Pode ser verificada uma glicemia capilar, só que uma avaliação primária, mais fácil, é eu avaliar a responsividade primeiro, né? Oximetria de pulso, vou fazer depois, sinais vitais, eu vou fazer depois, tá? Mas a primária ali seria a letra A mesmo. Então, letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. A regulação acionou a ambulância de suporte básico de vida para atender uma gestante com suspeita de parto iminente. Então, ela está com um parto iminente ali, que pode acontecer a qualquer momento. Segundo o protocolo do SAMU, quais sinais estão inseridos nos critérios de inclusão? Então, quais sinais para esse parto iminente estão inseridos aí nos sinais? Quais sinais estão inseridos aí nesse critério de inclusão dessa gestante no parto iminente? Aí tem aqui, gestação acima de 37 semanas, beleza? E presença de contrações regulares em intervalos de 3 a 5 minutos. Isso aqui é um indicativo que ela vai ter um parto? Vai fazer um parto? É um indicativo, sim, que ela está em trabalho de parto. Mas não quer dizer que o parto é iminente. Pode aguardar. Não sabemos quanto tempo vai durar isso aí. Gestação acima de 37 semanas e presença de puxos espontâneos também faz parte do trabalho de parto. Presença de contrações fortes e frequentes e ausência de partes fetais na vulva.
Beleza, eu tenho presença de contrações, tá? Mas eu não tenho nenhuma parte ali fetal na vulva. Idade gestacional acima ou igual de 22 semanas e apresentação fetal, olha aqui, ó, olha só. Apresentação fetal na vulva. Então ele tem aquela paciente que ele está acima de 22 semanas e já tem a apresentação fetal na vulva. Isso aí requer um atendimento imediato, né? Então um parto iminente. Então letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. Um desfibrilador externo automático, DEA. Desfibrilador externo automático. É um dispositivo que verifica os batimentos cardíacos de uma pessoa e aplica um choque elétrico se ele parar de bater normalmente. Assinale a alternativa que corresponde a um ritmo cardíaco chocável. Ritmo cardíaco chocável. Existem dois tipos de ritmos que são chocáveis. É a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. Eu tenho aqui fibrilação atrial, não. Taquiarritmia, não. Assistolia, não. Atividade elétrica sem pulso, não. Então, a única aqui que é um ritmo chocável é taquicardia ventricular sem pulso, letra D. Ou poderia ser também, coloca aqui do lado, fibrilação ventricular. Tá? Então, tanto taquicardia ventricular sem pulso quanto fibrilação ventricular, ela pode ser um ritmo chocável, tá? Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. Para a realização de uma RCP de qualidade em um adulto, considerando as diretrizes de 2010, devem ser realizadas compressões torácicas. Então, ele fala aqui sobre a diretriz de 2010, certo? E ele fala compressões torácicas a uma frequência adequada de compressão. Então, ele quer qual a frequência adequada para fazer a compressão cardíaca. Aí tem aqui mínima de 90, mínima de 100, mínima de 120, de aproximadamente 100, de aproximadamente 120. De acordo com o protocolo 2010, ele fala o seguinte, ó, mínimo de 100 até 120 compressões por minuto. Então, 100 a 120 seria a mínima de 100, letra B, o nosso gabarito, mínimo de 100 e no máximo 120 compressões. Próxima questão. Em um ambiente de urgência e emergência, é subdividido por áreas de gravidade. Beleza? Sobre as cores e critérios do atendimento do protocolo de Manchester. Então, protocolo de Manchester cai em prova, hein? Analise as afirmativas e assinale a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta. Tá? Coloca aqui, vermelho. Aquilo ali, isso aqui é dividido por cores, né? De acordo com a cor, tem a gravidade e o tempo de resposta do atendimento. Letra A, vermelho. A cor vermelha, o atendimento imediato, correto. Com risco de vida, correto. É emergência, certo. Laranja, o paciente pode aguardar até 10 minutos. E é muito urgente, correto. Amarelo, o paciente pode aguardar até 1 hora ou 60 minutos. E é urgente, correto. Verde, o paciente pode aguardar até 2 horas. Pouco urgente, correto também. Azul, o paciente pode aguardar até 6 horas. Ordem de chegada, não é 6 horas, tá? São 4 horas ou 240 minutos. Tá bom? Então, isso aqui é a nossa errada azul. Beleza? Próxima questão. A angina geralmente é causada por um fluxo sanguíneo reduzido para o coração devido ao estreitamento das artérias coronárias, que são responsáveis por fornecer sangue rico em oxigênio ao músculo cardíaco. Qual dos seguintes sintomas não é comum na angina? Então, qual o sintoma que não é comum na angina? Lembra que a maioria dos sinais de angina são bem parecidos com os sinais de infarto agudo do miocárdio, tá? Bem parecido. Não são todos, mas são bem parecidos. Dor no peito, pressão, desconforto. Correto, pode ser que aconteça na angina. Sensação de aperto ou queimação no peito. Pode acontecer na angina. Tontura súbita, opa. Náuseas, pode acontecer. Falta de ar pode acontecer até devido a
pouco fluxo sanguíneo ali no coração, ele pode sim interferir na falta de ar, tá? Pode interferir em falta de ar. Então, a que não tem a ver, a princípio, com angina, não é um achado comum, a não ser que seja uma angina, né? Seria um infarto agudo, né? Com o tempo, pode acontecer. Mas a C é que seria menos comum aí na angina. Uma tontura súbita não faz muito parte dos sinais e sintomas, tá bom? Então, letra C é o nosso gabarito. Então é isso, pessoal. Mais um bloco de questões para vocês. Dessa vez, urgência e emergência. Né? As questões até são questões boas para ser usadas até no dia a dia de vocês, como técnico de enfermagem, enfermeiros, tá bom? Espero ter ajudado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não deu o like ainda, dê o like ou dê o dislike, tá? O que você achar mais cabível aí para essas questões, para esse conteúdo. Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima.